Nós vamos agora falar a respeito da campanha Fevereiro Roxo. O objetivo, conscientizar a população sobre 3 diferentes doenças: fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Nós estamos na linha com o Dr. Carlos Bernardo Taiuil. Ele é neurologista, mestre em neurologia, membro internacional da Academia Americana de Neurologia, coordenador da residência médica e internato em neurologia do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal. Doutor Carlos, seja bem-vindo à Rádio Nacional. Muito obrigado. Prazer falar com o senhor, doutor Carlos. Prazer também. Eu estou aqui em Brasília. No Rio de Janeiro hoje nós temos o César Faccioli. Em São Paulo, o Anchieta Filho. Nosso âncora no estúdio em São Paulo. Eu começo trazendo, doutor Carlos, a pergunta da nossa ouvinte que está no Rio de Janeiro, a Maria Luísa de Caxambi, no Rio. Ela faz 2 colocações em uma só. Primeiro, a fibromialgia provoca dormência nas mãos e nos pés? E se lúpus pode pegar sol? Quem tem? A fibromialgia e o lúpus são doenças estudadas mais pelo especialista em reumatologia. Certo. Mas eu vou tentar ajudar no que for possível para responder a nosso ouvinte. A fibromialgia, ela é uma doença que, na verdade, se você fizer todos os exames, você não vai encontrar nada. Ela é uma doença molecular, um desequilíbrio nos neurotransmissores. Então, a pessoa pode sentir formigamento e sentir também muita dor, né, que é o que clinicamente estabelece o quadro da fibromialgia. Mais que 11 pontos no corpo de dor estabelecidos pelo médico, você tem basicamente o diagnóstico de fibromialgia afastando outras causas. Então é importante que a nosso ouvinte vá a um especialista para ele poder fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial, ou seja, afastar outras causas desse formigamento e dessa dor, e sim, respondendo à questão dela, pode ser um sintoma de fibromialgia. Lúpus pode pegar sol? Não é interessante quando ele está em tratamento. Alguns medicamentos que se usa para o lúpus, eles fazem com que a fotossensibilidade é muito intensa na pele, pode causar manchas, etc. Mas não é contraindicado, dependendo do tratamento ou do grau de lúpus, porque lúpus também é uma doença com espectro grande, isso tem desde um grau mais brando até um grau mais avançado. Dependendo do grau da doença, a pessoa pode viver uma vida normal, inclusive tomando sol. Uhum. Nós vamos agora, doutor Carlos, a São Paulo, com o nosso jornalista Anchieta Filho. Anchieta. Doutor, é o seguinte, eu tenho uma pergunta, uma dúvida que eu tenho sobre o Alzheimer. Minha mãe, ela tem Alzheimer, tem 89 anos. Ela há uns 5 anos começou tendo algum esquecimento aqui, outro esquecimento ali, foi registrado, detectado, diagnosticado o Alzheimer. Com o passar do tempo, doutor, ela foi piorando, já não reconhece mais ninguém. Hoje ela está numa clínica sem se comunicar, ela está lá viva, graças a Deus, mas não reconhece, não tem emoção. E eu pergunto ao senhor, o Alzheimer é isso mesmo? São estágios? Com o passar do tempo vai piorando a doença? Isso mesmo, Anchieta. É, como você descreveu, uma doença terrível. E não só para o paciente, porque o paciente acaba perdendo a noção de quem é, perdendo a noção do mundo, a maioria das coisas, principalmente depois do terceiro, quarto, quinto ano de doença, como está a sua mãe, por exemplo. Mas é uma doença terrível também para o familiar, para o cuidador, que conheceu aquela pessoa. E, basicamente, a gente entende com essa doença como o cérebro é importante. Afinal, essa doença nada mais é do que uma paralisação das conexões cerebrais, né? Há uma deposição de uma substância nociva que é fabricada, mas quando fabricada em muita quantidade
ela paralisa as conexões cerebrais, essa substância chama-se proteína beta-amiloide, e quando produzida demasiadamente, paralisa as conexões a ponto de perder primeiro a memória, a ponto de causar distúrbios de comportamento, então a pessoa começa a ficar embotada, começa a falar coisa sem sentido, ou às vezes começa uma pessoa sempre comportada, começa a falar palavrões, ou começa a ter problemas de sono frequentes, evolui para uma perda que a gente chama da praxis. O que é a praxis? Praxis é os atos que a gente faz automaticamente. Por exemplo, levantar o garfo para comer, dirigir, escrever. São atos que se tornam automáticos para o cérebro e a pessoa, com essa perda da conexão, perde também isso. Então, não consegue mais escrever ou não consegue mais manejar um talher. Enfim, coisas simples que parece para a gente é automático e acabam se perdendo com essas perdas da conexões. Obrigado, doutor. Basicamente é essa doença. Obrigado. Doutor Carlos, nós vamos agora ao Rio de Janeiro. Nós temos o César Faccioli. César. A partir de que estágio? Isso é um exame clínico ou se é um exame químico? Como é que se detecta o momento em que a perda natural de memória que vem com a idade e algum grau de desorientação por causa ou de desidratação leve ou por algum processo psicológico e tal, em que momento isso passa a caracterizar o Alzheimer e que medicações, se é que existem, amenizam esse processo? Excelente pergunta, César. O principal não é qualquer esquecimento que é Alzheimer, certo? O principal no início é a gente fazer realmente esse diagnóstico diferencial e, para isso, detectar se isso não é só uma depressão, se não é só uma que a gente chama um esquecimento do envelhecimento. Por quê? Todos nós, o cérebro vai envelhecer. E essa quantidade de proteína, fisiologicamente, ou seja, de forma normal, não Alzheimer, ele vai aumentar e a gente vai perder conexões com a idade. Acontece que 85% das pessoas que atingem 85 anos, essa deposição é um pouco maior. Então, a pessoa vai, com certeza, ter algum grau de Alzheimer. Então, olha o número que eu falei. 85% das pessoas que vão chegar aos 85 anos, quando chegarem aos 85 anos, vão ter algum grau de doença de Alzheimer. Então, até lá, existem várias gradações. Então, esse diagnóstico diferencial que você comentou, se não é um quadro depressivo, se não é alguma coisa benigna que não vai evoluir para o Alzheimer, isso quem que tem que fazer? Primeiro, os familiares observando. Se observar alguma coisa diferente no comportamento, na memória, levar a um profissional, que pode ser um neurologista, ou pode ser também um psicólogo, um psiquiatra, profissionais de saúde mais ligados à questão do comportamento e da memória, do estudo desses domínios cerebrais, que é comportamento, memória, etc. Uma outra coisa muito importante nesse ponto é a reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva? É nós mesmos nos prevenirmos para não ter esse envelhecimento rápido do cérebro que o Alzheimer causa, mais rápido do que o normal. Para isso, é importante nós estudar, ler, a gente aprender línguas, né? Tem algumas pesquisas, e principalmente, hoje, mais do que provado cientificamente, praticar atividades físicas, né? E, secundariamente, cuidar daquilo que também é importante para prevenir doenças cardiológicas, que é a dieta,
a parte de colesterol, manter reduzido, etc. Mas a atividade física, saiu um trabalho esse mês, numa revista que é a Bíblia dos Neurologistas, que chama Neurology, que é a revista da Academia Americana de Neurologia, dizendo que a atividade física previne qualquer doença neurológica relacionada à cognição, ou seja, a parte de memória. Então, a atividade física frequente, pelo menos 150 minutos por semana, de forma separada, ou seja, de forma constante, um pouquinho cada dia, todas as idades, né, devem fazer algum tipo de atividade física, e isso é importante para manter as conexões ativas e livre dessa paralisação que causa com a idade e com a deposição dessa proteína, se a pessoa tiver a tendência a ter o Alzheimer. Respondi tudo, César? Sim, uma única dúvida é se há algum tipo de medicação já obteve resultados razoáveis em tentar, se não afastar por completo, pelo menos tornar mais lento o processo de deterioração. Muito bom. Sim, hoje a gente não tem a cura, como você próprio disse, mas a gente tem medicações que retardam muito essa paralisia das conexões, da comunicação entre os neurônios do cérebro. Que medicações são essas? São medicações receitadas pelo neurologista ou por alguns geriatras, que também têm a competência para receitar, o conhecimento para receitar essas medicações, mas o neurologista estuda isso profundamente e sabe qual é a medicação mais apropriada. É claro que essa medicação não pode ser dada preventivamente. Se a pessoa não tem nada ou tem alguma coisa que não é realmente um quadro evolutivo do Alzheimer, essa medicação é dada preventivamente. Não é. Ela é dada à medida que já há algum grau de comprometimento cerebral. Para isso, nós, fazia parte da sua pergunta também, nós detalhamos essa deposição com alguns exames, como, por exemplo, indiretamente a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, certo? São exames de imagem que indiretamente pela atrofia, pelo grau de atrofia cerebral, a gente sabe se aquele cérebro está em envelhecimento mais rápido ou menos rápido. Outros exames neurofisiológicos que podem dar alguma dica em relação se o cérebro está envelhecendo mais rapidamente é o eletroencefalograma, o mapeamento cerebral, que também pode detectar alguns aspectos desse envelhecimento. E, mais atualmente, nós temos realmente, quando o caso é mais grave ou esse exame não está disponível ainda em nível de saúde pública, etc., é uma coleta, que é um exame um pouco mais complicado, coleta do líquido da espinha, que é o líquido que banha o cérebro, e esse líquido, a gente detecta uma proteína chamada proteína tau, que ela pode, quando está aumentada, pode refletir que a pessoa realmente vai poder piorar daquele Alzheimer inicial que a gente está pesquisando. Então, esses exames estão sendo pesquisados outras moléculas que a gente dosa no sangue, etc., isso em nível de pesquisa ainda, que pode funcionar com o que os médicos chamam de biomarcadores evolutivos. Ou seja, são elementos que a gente detectando, a gente sabe se a pessoa vai ou não evoluir para um grau mais intenso da doença. Ok, o Dr. Carlos, a Maria Beatriz de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela pergunta se no estágio agudo da doença, né, já quase terminal do Alzheimer, a doença persiste por muito tempo até a morte ou é um período longo ou curto, dependendo da resistência do organismo da pessoa? Isso, depende de cada organismo, mas em média
a vida de um paciente, desde que ele é diagnosticado com os primeiros sintomas até uma fase final, leva uns 10 anos, no caso da doença de Alzheimer. Perfeito. Hoje, no Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a demência vascular, que é uma outra doença muito semelhante ao Alzheimer, e evolui mas evolui por causa de diabetes descontrolado, pressão alta descontrolada. Essa doença vascular cerebral também pode levar a um grau de demência, mas leva muito mais tempo. A pessoa dura, vamos dizer, muito mais tempo do que a doença de Alzheimer. Perfeito. Né? Doutor, é uma das diferenças entre as duas doenças. nós aqui da Rádio Nacional queremos agradecer o senhor pela participação. O senhor que é professor do curso de Medicina da Universidade aqui de Brasília, Universidade Católica de Brasília. Nosso muito obrigado pela participação.